E pelo jeito você esticar. Muito boa noite, está no ar o Cadeira Grenal, tudo sobre Grêmio Inter, aqui na sua rádio Uniriter. Agora 7 horas 16 minutos, a temperatura é 26 graus aqui no Alto Teresópolis, em Porto Alegre. Eu sou o Matheus Suminski e vamos com os destaques do programa. Com o destaque do Inter, Juan Link. Boa noite, Juan. Muito boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Rádio Uniriter. Após derrota para o CSA por 1-0, o Odair Hellmann não resiste à pressão e deixa o comando técnico do Internacional. Com o destaque do Grêmio, Dado Nogueira. Boa noite, Dado. Boa noite, Suminski. Boa noite, Juan. Boa noite, Nath, e a todos os nossos ouvintes. Após a vitória por 2-1 diante do Ceará, o Grêmio se reapresentou e treinou já na tarde de hoje, visando a rodada do fim de semana. Duas notícias importantes. Maicon e Jeromel, que atuaram ontem, inclusive marcaram gols, estão completamente recuperados. Também vamos falar da recuperação de Jean-Pierre, Suminski. Com o destaque da seleção brasileira, Nath Folharini. Boa noite, Nath. Boa noite, Suminski. Boa noite, Dado. Boa noite, Juan. Boa noite, nossos ouvintes. Então, a seleção brasileira segue sem saber o que é vitória depois da conquista da Copa América em julho. O time comandado por Tite empatou em 1-1 com o Senegal na manhã desta quinta-feira em amistoso disputado em Singapura. E ainda teremos toda a rodada do Brasileirão de ontem. Está começando o Cadeira Grenal. E quem quiser nos acompanhar faz isso por onde, Dado? É muito fácil, Suminski. Temos várias alternativas aí para você que quer nos acompanhar. Temos, primeiramente, na Rádio Uniriter, que você nos acompanha através do aplicativo RD Uniriter. Está disponível lá na Play Store, quem quiser baixar pelo smartphone. Também dá para acompanhar a Rádio Uniriter pelo site fax.uniriter.edu.br e também através da live no Facebook, lá no facebook.com/Cadeira Grenal, que também está replicado, Suminski, nas páginas da Rádio Uniriter, e também aí estamos fazendo uma live agora no Instagram, no nosso perfil do Instagram ali, uma live só para mostrar um pouco do bastidor também, que é muito legal. O Instagram que é o @Cadeira Grenal, você pode procurar lá Cadeira Grenal, e também no nosso canal no YouTube, também pode colocar lá Cadeira Grenal, que tem todos os programas na íntegra lá. Mas vamos de notícia, então vamos começar falando de Inter, Juan. Tá certo, Matheus. O Internacional ontem foi a Alagoas, no estádio Rei Pelé, e perdeu para o CSA por 1-0. Teve 2 gols anulados, 2 gols de Guilherme Parede. Acabou perdendo com um gol de pênalti do Jonathan Gomes. Pênalti cometido pelo Wendel, contestado pela torcida e também por grande parte até de repente do grupo de jogadores. Me perdi na minha digressão aqui, desculpa, me atrapalhei. Contestado por parte da torcida, o Wendel acabou cometendo o pênalti que resultou na derrota do Internacional e, consequentemente, o Odair Hellmann não aguentou a pressão e acabou deixando o comando técnico, acabou demitido. O gol de pênalti marcado pelo Jonathan Gomes. Na coletiva pós-jogo, o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, já dava indícios da demissão. O treinador não afirmou nada, não disse nada, mas já dava indícios tentando fugir da pergunta, se esquivando, não deixou claro se o Odair permaneceu ou não. Aquele papo que a gente conhece, né, Juan, no caso da demissão lá na Série B ainda, Do Zago. se eu não me engano, é exatamente, do Zago, o Roberto Melo falou mais ou menos a mesma coisa, que não tinha nada definido, não cravou o técnico para o fim de semana e a gente sabe o que aconteceu. Justamente, que ele não cravou o técnico e nem mesmo a sua permanência, uma vez que o Roberto Melo falou ontem na coletiva que seriam feitas avaliações assim que desembarcassem em Porto Alegre. Os colegas que estavam lá ontem em Alagoas até diziam que o Internacional, tanto o Roberto Melo quanto o Rodrigo Caetano, eles estavam no camarote e demoraram muito para acessar o vestiário, cerca de 1 hora, coisa anormal, atípica, quando se trata de um jogo fora de casa. Por isso, já começou as especulações, os colegas que estavam lá viram o Roberto Melo e o Rodrigo Caetano no telefone, o que dava um indício também de contato com o presidente o Marcelo Medeiros, perdão.
E essa conversa certamente para dar o tom à entrevista, uma vez que o Marcelo Medeiros é o mandatário do clube. E aí, então, essa demissão que se confirmou hoje à tarde. O presidente Marcelo Medeiros concedeu entrevista coletiva, disse que foram 3 reuniões, uma com a gestão do futebol, com o Conselho de Gestão. O Internacional não é só uma presidência, não é um homem que toma todas as decisões, sim um conselho. E aí com o técnico Odair Hellmann para avisá-lo, né? Eu acredito que isso já tenha feito ontem, né? O Odair, certamente, a demora no vestiário deve ter sido muito por conta da despedida, porque o Odair, ele esteve no Beira-Rio hoje para uma reunião, mas nenhum de seus comandados estavam no estádio hoje à tarde. O Marcelo Medeiros disse que o Odair ele recebeu uma ligação chamando ele justamente para essa reunião, que teria sido a terceira dele no dia, né? Do Marcelo Medeiros, no caso, e daí foi informado a ele que ele não era mais treinador do Inter. E chegou a surgir durante o dia uma notícia que os jogadores teriam, digamos assim, comprado pelo Odair. Eu vou chegar lá. E que então segue aí, Juan. Só para concluir, Matheus, essa informação então se confirmou hoje à tarde, a informação primeiramente dada pelo diretor executivo Rodrigo Caetano e confirmada por nota no site do clube e pelo presidente Marcelo Medeiros, como eu disse anteriormente, que concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde. Na oportunidade, Marcelo Medeiros disse que o clube ainda não entrou em contato, e aí está um ponto importante dessa coletiva, porque dado o tom da entrevista ontem, já havia especulação de que o Odair não continuaria no cargo, e isso é um ponto preocupante, porque o Marcelo Medeiros ele não disse que o clube ainda não entrou em contato com nenhum outro profissional. Além disso, o presidente do clube afirmou, não deu indicativos, sobre o contrato do novo comandante. Se vem apenas para assumir até o final da temporada, o famoso tampão, o famoso para escapar ali, para se manter na zona, ou se o novo contratado seria já para começar a temporada 2020. Então são especulações. O presidente Marcelo Medeiros disse que esse trabalho só vai começar a ser feito agora, depois do anúncio ao Odair Hellmann e à imprensa. E aí surgem vários nomes, a gente tem nomes que hoje estão trabalhando, o que levaria a uma negociação longa e exaustiva. Os principais treinadores que estão na mira do Inter, até por questão de trabalho, são Roger Machado e Thiago Nunes. Mas até para dar informação também, quem assume no final de semana, na partida diante do Santos no fim de semana, é o treinador, até porque, vou complementar a informação, junto com o Odair, caiu o Marcelo Dulac, que era o Maurício Dulac, perdão. Maurício Dulac, que era o auxiliar técnico do Odair, ele era da comissão permanente e acabou fechando com o Odair. Quem ficou é o Caico, que não tem experiência. Mas quem comandará amanhã o treino do Internacional que se representa é o técnico do Sub-23, Ricardo Cobalcini. É um nome complicado. É um nome complicado. Eu também estava discutindo isso com o Dado um pouco antes aqui de começar o programa. E aí ele deu um Google. Tá. E aí acabou achando o nome correto. Eu também estava julgando os colegas da imprensa que estavam falando Cobalcini. E acabei achando... Não? É Cobalcini. Dado... Não. Aí é uma confusão que ainda acaba sendo gerada aí na imprensa, porque até entra a questão do nome complicado, né? Um Cobalcini, outro Cobalcini. Pra mim sempre foi Cobalcini. Aí é que tá a situação. Então, segue com o teu boletim que até o fim... a gente vai confirmar essa informação. E então, quem comanda os trabalhos amanhã, por via das dúvidas, eu vou falar como sempre falei e não vou deixar o Dado me atrapalhar nessa. É Cobalcini. O técnico Ricardo Cobalcini, técnico da equipe de aspirantes, sub-23, consequentemente, assume os trabalhos nesta sexta-feira. Uma coisa curiosa é que na nota do clube, eles falam sobre a trajetória do Odair, avisam que quem assume o comando técnico é o Ricardo Cobalcini. Cobalcini, Matheus? Ainda não temos a informação. Não temos a informação, segue aí então. Vou seguir com a informação. O técnico Ricardo Cobalcini, ali na nota do site do clube, eles dizem que o Ricardo Cobalcini ele assume de forma interina o treino de amanhã, mas não confirma alguém para o final de semana. Ou seja, há um indicativo de que possa assumir um novo treinador, e aí esse talvez, consequentemente, já possa vir a Porto Alegre e assumir diante do Santos domingo às 5 horas da tarde, ou pode continuar o Ricardo Cobalcini. Fica aberta a situação, e aí já vou abrir aqui o debate. E aí, Matheus? Cobalcini. O L, ele vem... Então, eu acho que eu estava certo. Cobalcini. O L vem antes do B. O L vem Cobalcini. Eu acho que eu estava certo. Pois então. Acho que eu mereço públicas, Matheus. acho que eu mereço um pedido de desculpas. O Dado furou a imprensa inteira. Não. Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, já falava Cobalcini e eu estava o julgando, inclusive, na rádio, estava falando o nome errado aí, colega. Mas não, estava completamente certo. Juan e Suminski e Nath, só para complementar
já chamando aí, a gente Tá de ainda cameraman está... também hoje? Oi? Tá de cameraman hoje também. Tô de Dupla cameraman aqui, função. ó. Para quem tá nos acompanhando pelo perfil do Instagram, Ele tá eu fazendo tô uma segurando o selfie. celular, eu tô fazendo tipo uma selfie, gravando o ao vivo, Que e homem. mostrando aí quem fala. O Juan tava dando o boletim dele, eu tava gravando, e já vou aproveitar e mandar um abraço aí pro Negrão Resenha, o grande Andrei que entrou na live Ele já aqui, tá aí também. e já mandou, Queria pediu estar pra aqui com gente suas mandar um 2.000 abraço. palavras por segundo. E já também chamar o pessoal para nossa live do Facebook, que tem a nossa enquete, Juan, que é justamente sobre esse assunto, que ele pergunta: torcedor colorado, você aprova a demissão de Odair Hellmann? Vai lá, vota sim ou não, e vamos deixar aí para você. Já vamos abrir o debate, então, com essa pergunta. Tu terminou teu boletim? Terminei. Todas as informações dadas, então a gente não sabe, não tem a certeza se Ricardo Koubachini, da forma correta agora, assume no final de semana, ou se o novo treinador chegaria, desembarcaria em Porto Alegre. Eu acho pouco provável, porque seriam 24 horas, no máximo 48, para assumir um comando de um jogo já contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Ricardo ainda segue para o final de semana e o novo treinador chega assume a partir de segunda-feira ou domingo à noite. Falando agora das questões, para a gente esmiuçar mais essas questões que levaram o Odair à demissão, o que vocês acharam da partida de ontem do Inter? Tenebroso. Só falando, porque todo programa a gente fala da postura do Inter, sabe que ontem eu não achei que o problema foi a postura. Eu vi o Inter com um problema de peças, realmente, sabe? O time até tentava atacar, mas aí tu tinha, parecia um desentrosamento, uma bagunça, os jogadores sem uma forma de atacar, sabe? Era sempre chegando pelo lado, cruzando para dentro da área, sem ter um centroavante. É a falta de repertório, né, Matheus? Eu acho que isso é uma das questões também que incomoda muito o Internacional. A falta de repertório do Inter vem incomodando porque a forma do Internacional jogar não tem aquela infiltração pelo meio, raramente acontece, e aí acontece quando há falhas sistêmicas nas defesas dos adversários, como no caso do Cruzeiro, por exemplo, no final de semana passado, no empate 1-1, quando o Nonato e o Nico Lopes eles conseguem uma tabela e o Nonato acaba abrindo o placar para o Inter. Há um erro de sistêmico da defesa. Então, nesse tipo de situação, há uma infiltração por dentro. Caso contrário, o Internacional ou é no contragolpe, como geralmente acontece, isso vem lá de 2016, desde a época do Celso Roth, Argel Fuchs, enfim, que é um sistema de jogo muito implementado no Inter, que é se defende bem, escapa no contra-ataque, 1-0, ganhamos 3 pontos, e parabéns. Mas não há aquela coisa de infiltração. A grande maioria dos ataques ele surge pelo lado, e às vezes aquela bola cortada para dentro, para o meio, chega um de primeira e bate, ou um cruzamento na área, um escanteio. Não há um lampejo também de um grande jogador. Ontem quem tentou muito foi o Nico Lopes. Buscava o jogo o tempo todo, brigava. Uma hora eu vi ele roubando uma bola e eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque o Nico Lopes ele tem essa questão de não ter... O forte dele não é a marcação, mas ele é um jogador que ontem ele se mostrou que se doou muito pro grupo. E aí talvez, de repente entre, porque o Nico Lopes ele veio a ser titular com quem? O Odair Hellmann. Então, de repente, ele tinha conhecimento dessa situação da pressão, e é uma coisa que o grupo sente, e até o presidente Marcelo Medeiros, ele rechaçou essa situação sobre a questão que o Matheus falou antes, da pressão dos jogadores para que o presidente Marcelo Medeiros deixasse o Odair Hellmann no comando técnico do Inter. Ele rechaçou essa situação, e ele disse que, ele falou que acordou, e aí ele falou que não tive contato com nenhum jogador, eles chegaram da viagem, foram para suas respectivas casas, e acabaram não entrando em contato comigo. Não houve uma pressão de nenhum lado. Até sobre a situação do Roberto Melo também. Ele disse que não houve em nenhum momento, cogitou a demissão do Roberto Melo do cargo, até porque é uma questão política, né? Eles entraram ali juntos, certamente saíram juntos de mão dadas. Então, essa questão do grupo, mas certamente houve algo do tipo, como por exemplo eu falei agora, a doação do Nico Lopes por conhecer a questão da pressão, e o futebol brasileiro ele tem dessas. O treinador, quando não dá o resultado que a torcida espera, como os seus comandantes esperam, ele acaba perdendo o seu cargo e perdendo o seu emprego. Nath? Eu ia te cortar, mas esperei tu terminar. Não, mas tu tem toda a liberdade do mundo. Eu concordo com o Suminski, assim, foi um jogo, assim, muito difícil de assistir, foi um jogo bem ruim, mas eu não acredito que o Inter tenha perdido justamente na postura. Tu via que era um problema de tático, o problema do Inter ontem foi o propriamente tático, perdeu no meio de campo, tinha, que nem tu falou, só aquela bola alçada ali na área. Pra ninguém, né? Para ninguém isso, não tinha criatividade. O Nico jogou muito bem, mas para mim a questão da demissão do Odair, não acredito que ela seja errada, tá? E também não no momento errado. Mas eu acho que a condução que ela tomou, para mim, é errado. Tu demitir um técnico sem ao menos ter quem tu vai colocar,
saber o que tu vai fazer, e é o que a direção está falando no momento. Bem equivocado. E não foi um diretor, foi o presidente que falou que não sabe o que fazer. Enquanto torcedor, parece que, bom, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí que a gente não tem mais um técnico? O técnico que a gente vai ter a gente não sabe. Então, me parece um pouco bagunçado e parece não ter uma luz no fundo do túnel, assim. Eu acho que o Inter tem um grande... Um tempo agora, né? Não muito, porque depois já pega o Santos, que é um jogo importante. Então, assim, tem que ser rápido e tem que ser objetivo. Eu acho que não é o momento do Inter encontrar alguém que seja o tampa-buraco aí dos 2 meses. Vai ter que encontrar alguém que seja para os 2 meses, mas que também se projete para o ano que vem. Pré-temporada. Para um trabalho a longo prazo, assim. Então, eu realmente não sei assim, o que o Inter vai fazer nesses dias para encontrar alguém que se encaixe nesse perfil. Mas nem o presidente sabe, né? Mas sabe, Nath, que eu acho que isso é discurso da porta para fora do vestiário. Eu, sinceramente, não acredito que em uma dessas reuniões não tenha sido citado pelo menos um nome de treinador. Eu acho que os nomes foram colocados e agora a direção ali, o Rodrigo Caetano e o Roberto Melo, vão trabalhar para ir atrás desses nomes. É difícil acreditar que no clube do tamanho do Inter, que realmente, depois de demitir um treinador, o presidente não sabe o que fazer, né? Sim, justamente por isso. E também tem a questão do respeito com o treinador, né? Porque tu não pode chegar ali e dizer, não, a gente já estava trabalhando com várias hipóteses e o Odair ainda estava no cargo. Uma falta de respeito imensa. O presidente ainda falou na coletiva sobre a questão, foi perguntado sobre o que o Inter tem a oferecer, porque o Odair Helma, quando ele assumiu o comando técnico do Inter, ele sabia, olha, o nosso time ele tem que ser enxuto e tem que ser efetivo, porque o caixa... E aí o presidente fugiu totalmente da pergunta, falando sobre a grandeza, sobre estádio bonito, sobre... E aí ele tocou num ponto que, claro, você tem de treinamento, um estádio próprio, todas essas questões, mas a pergunta em si, e aí ele não deu indício de como está a situação financeira do clube. Olha, ele poderia ter dito algo do tipo, não, olha, o nosso caixa ainda é bastante complicado, mas o próximo treinador, ele vai sentar com a gente vai poder dizer, ó, pode gastar isso, isso e aquilo. Não, ele não deu nenhum indício. Ele apenas falou sobre a grandeza do clube, coisas que todos nós sabemos. Ou seja, a entrevista do presidente Marcelo Medeiros foi mais do mesmo. Ele deu informações que nós já tínhamos, que todos nós já sabíamos, e acabou não falando nada nem sobre a questão do treinador. Ele não colocou, olha, realmente a gente quer mudar a estrutura, a gente quer colocar um time que é um time mais ofensivo, um time propositivo, onde a gente quer continuar com a questão reativa. Ele não deu indício nenhum. O que acabou, ele foi sempre um gentleman, como sempre foi, tratou muito bem sobre todas as questões, respondeu todas as perguntas, mas foi mais do mesmo, não adiantou em nada, não esclareceu absolutamente nada. Eu quero saber de vocês, se vocês acreditam que a demissão é justificada. Como por questão de falta de resultado? Por qualquer questão que seja, se realmente cabia essa demissão. Olha, eu acredito, vou furar vocês dois de novo, e aí como vocês quiserem... Tá bem prolixo hoje, Gilvan. Não, eu vim aqui pra falar hoje. Porque, assim, ó, hoje é um dia feliz pro Léo Bartz, né? Ex-integrante do programa, hoje ele deve estar soltando foguetes lá em São Jerônimo. E eu acredito que ela se justifica, Matheus, pela questão da queda de produção da equipe. E aí entra outro ponto que não é só o treinador. A cabeça do treinador sempre tá na bandeja. Tu não pode demitir o grupo de 30 jogadores, tu vai demitir sempre o cara que comanda. E assim é qualquer gestão. Tu não pode chegar ali nos teus 30 vendedores de uma loja e dizer, tá todo mundo demitido, vou deixar o cara porque ele faz um bom trabalho. Não, tu vai demitir o gerente. Isso é óbvio. É muito mais fácil. Então, eu acho que passa muito por essa questão da queda de rendimento, mas muito pela perda do título da Copa do Brasil. Eu acho que passa essencialmente por isso. Pela falta de postura e aí pelas questões o próprio grupo sentiu a perda. Claro. Né? E parece que não girou a chave ainda. Né? Parece que o Inter ainda vive todos os dias aquela quarta-feira da final. Assim. E vou te dizer, a situação parece que ela é apática jogo a jogo. Ela não mudou. Não é aquela coisa de o treinador pegar pelo braço e dizer assim, eu sacudir, ó, passou, a gente precisa seguir em frente. Parece que o clube entrou numa depressão entrou coletiva. No limbo, exatamente, e não saiu mais. Então eu vejo assim, ó, ela passa o rendimento e é muito pela questão, mas muito mais pela perda da Copa do Brasil. E aí tu pega uma situação que tu tá 4 jogos sem vencer, e tu tá no meio da tabela, tu tava em quarto, hoje tu já é o 6º, podendo sair do G6 a qualquer momento. Na tabela, tá despencando na tabela. E o teu rival encostando. E aí tu tem um Grêmio numa semifinal de Copa do Brasil, e de Libertadores, perdão, e isso influencia, porque enquanto o co-irmão tá bem, o outro tá em baixa, a corneta pega, o torcedor fica puto, vou dizer o português, se o Roberto Melo vai no microfone dizer puto, eu posso dizer também. O torcedor ficar puto, vai cobrar do clube. E aí é onde eles têm que ver, olha, alguma decisão tem que ser tomada. Eu já começo que, ok, a direção do Inter ela tem as suas justificativas para fazer o que fez,
Mas eu já começo falando que, ao meu ver, no meu ponto de vista, é totalmente equivocado, tá? Porque um treinador que tem um grupo, o grupo ele é determinado muito pelo que a direção oferece. Então, o treinador que tem um grupo de jogadores limitado, que é o do Inter, e todos sabemos que aqui que é limitado, sim. Que o Inter, que joga há muito tempo com a corda esticada, chegou na final da Copa do Brasil, fez uma bela campanha na Libertadores. Eu acho que tem muito do Odair aí. Eu acho que chegamos no segundo semestre, onde o jogador ele sente um pouco. Se tu acaba eventualmente perdendo um título, como aconteceu com o Inter na Copa do Brasil, tem um anímico aí. Então, acho que é uma questão mais... Ontem aquele lance do Nico Lopes mostrou isso, né? Isso. Eles estão conturbados psicologicamente. Ele pega uma bola e dá um balão, porque o lance não foi como ele queria. As coisas não dão certo. Eu acho que isso passa muito mais por uma conversa, tentar sacudir, mesmo no português, assim... sacudir o vestiário, tentar conversar com os jogadores, o próprio Roberto Melo entrar no vestiário e tentar alguma mudança sem ser o comando técnico, porque o comando técnico entra aí a questão de tu, no final do ano, a metade ou mais do que isso dos treinadores eles não querem assumir. Pelo menos os que poderiam fazer um trabalho muito a longo prazo, eles não vão querer assumir. E aí tu tem os preteridos em clubes, né? Estão trabalhando. Até se cogitou também o Vanderlei Luxemburgo, mas o cara tá no Vasco, ele não vai querer sair assim de graça. Mas o Dado, só sobre, pra não perder o fio da meada aí do que o Dado tava falando, eu concordo em partes contigo. Eu acho que é um conjunto. Eu acho que não pode justificar a maneira que o Inter estava jogando só na questão anímica. Porque, como a gente mencionou no início do programa... Só para pontuar, Luiz, eu acho que passa muito pelo Odair, tá? Também. Não é só anímica, passa pelo Odair, mas eu acho que não justifica. E vendo pelo lado da direção, acho que eles têm um projeto que é estar ano que vem na Libertadores, né? Porque ano que vem é o último ano dessa gestão, eles querem um título grande, de preferência. Até por questão política. Né? Como a Libertadores, sim, ano que vem é ano de eleição. Então, eu vendo pelo lado da direção, eu entendo essa demissão do Odair. E eu não acho que chega a ser um erro, como o Dado disse, porque eu vejo muita coisa dentro de campo, realmente, que está deixando a desejar, e não é de agora. Aqui mesmo no programa, nós temos mencionado a questão da idade do time, e ontem foi num ponto que eu cheguei a constatar que não são só essas questões, é bola mesmo, é tática. Sabe? É tu treinar um time e tu ver no campo o trabalho correspondido. Isso não tá acontecendo. Sim. Porque o time não consegue agredir o CSA. É realmente de tu contestar todo o trabalho e eu acho que é passível, sim, de demissão do treinador. E o CSA ontem amordaçou o Inter, né? Na última parte do jogo, depois do gol de pênalti, o Argel deu um nó tático no Odair. Olha, pra tu ter uma noção. Eu vou concordar, tá? Eu acho que a demissão do Odair, ela é correta, sim. Eu acho que bateu no teto. Ter o grupo ou não ter o grupo ia ser muito indiferente pro Odair, porque ele tem o grupo, mas ele não consegue tirar mais nada dele. E a gente não tá falando de questão... Pra mim, também não é questão anímica. O Inter ontem não foi uma questão anímica, jogou a animação, assim, foi bastante. Mas o problema do Inter é que esse grupo... com o Odair não vai ser mais tirado nada. Então, a gente também não pode botar toda a culpa no Odair. Eu acho que qualquer técnico que virar terá problemas, sim, porque esse não é um elenco dos melhores, tem seus problemas, sua idade a média de idade avançada, tem um pouco de falta de bola em alguns jogadores ali, mas não dá mais com o Odair. Eu acho que o que ele tinha para retirar desse grupo, ele já retirou. E aí a gente vai entrar na questão de, não se deu tempo para ele trabalhar. Bom, se o time não consegue... 23 meses, né? Não, e se o time não consegue agredir o CSA em casa, eu acho que realmente o problema não tá só mais no elenco, né? Eu acho que a Nath citou essa questão de Odair ter batido no teto, e eu concordo. Eu acho que eu concordo com a maioria das coisas que vocês vêm falando sobre o trabalho do Odair. Só que eu acho que temos que fazer aí uma análise não só do Odair, mas e se o outro técnico chegar e assumir o comando do Inter, vai mudar alguma coisa? Com esse grupo de jogadores, da maneira que tá, eu acho que o Odair, por conhecer o grupo, de repente ele conseguiria manter uma campanha razoável pro Inter até o final do ano, ou pelo menos
dá mais um tempo para ele, como nós aqui falamos, de repente, Mas aí entram outras questões, dá né? mais um tempo para ver se ele consegue pelo menos melhorar um pouco o desempenho da equipe e a colocação da equipe no campeonato. Aí entra outro ponto, Dado, porque, assim, ó, tu tem o Odair hoje que tem suas convicções, ele tinha o Wendel na lateral esquerda, era a maior delas, todo mundo falando que coloca o Zeca e testa, ele colocou contra o São Paulo, o Zeca foi bem, não, vai voltar o Wendel, porque eu não quero perder o meu grupo. E aí entra também uma questão política, como o Matheus falou. Porque se deixa o Odair Hellmann, tá, no comando técnico do Inter, e o Inter nem pega uma Libertadores, como é que faz? Porque e é aí que eu digo a questão. Tu colocar a cabeça do treinador numa bandeja é muito mais fácil. Como o Dado falou, daqui a pouco realmente vem o treinador e não dá resultado, certo? Eu acho acertada a demissão até certo ponto. O problema é tu traz o quem agora para assumir até 2020. Tem alguns nomes? Tem, mas vai dar o mesmo resultado? Então, daqui a pouco, de repente, seria mais acertado de esperar acabar o ano, deixa o interino trabalhando, porque tu vai trazer quem hoje? Cuca? O grande problema, Juan, é que eu acredito que a tendência era realmente o time piorar, pelo que a gente estava vendo. Claro. Então, eu acredito que com o Odair, o Inter não tinha uma chance. Não vou dizer que não tinha, mas tinha até a chance, obviamente, né? Tá disputando o campeonato, ainda tem 14 rodadas. Na lista de Copa do Brasil, tudo É, mais. sim. Então, mas o campo mostrava outra coisa. Claro. O campo mostrava um time em queda técnica. A teoria era uma, né? Então, tu trazendo um novo treinador, pelo menos tu tem uma chance de dar uma renovada para dar esse gás final até o fim do campeonato. Mas eu não acredito que o futebol não seja com continuidade e tudo mais. Mas como a Nath falou, eu acredito que realmente bateu no teto. Não, bateu, isso não tenha dúvida. Mas o que eu quero dizer assim, ó, os moldes que vão vir o novo treinador. Porque eu acho que hoje, pra tu dar sequência nesse trabalho, pra tu conseguir entrar no G4, tu tem que trazer um chutador de porta de vestiário. Eu não acredito nisso. Porque tu não tem tempo, Matheus. Hoje, a partir de agora, é quarto e domingo. É quarto. Com exceção do jogo da Libertadores, tá? Que é no dia 28, certo? 23, 22, 23, 23. 23? Uhum. Tá certo, não é com o Boquini. Vamos seguir. Eu acho que. Porque tu não tem tempo. O cara que assume, ele vai assumir no domingo de noite, vai ter até quarta pra trabalhar. Até terça. Porque quarta não pode ter treino. Tu considera o Renato um chutador de porta? Sim. Tu considera? Claro. Eu não considero. Eu não exemplo. considero. Não, Não, eu não digo chutador de porta, ele é o cara do grupo. Ele é um cara anímico. Ok, não, ele ele mantém é o cara- o grupo na Tá, mão. não, né? Ele que cria o grupo, mas eu acho que ele não consegue. Isso, eu acho que ele é um bom gestor de pessoas. Isso. Eu acredito Com que até certeza. tanta questão tática não passa tanto por ele, passa muito mais pelos seus auxiliares, mas ele é o cara que Eu chega no acho. cara e fala assim, ó, não, passa, não falei, eu não tô tirando do mérito nenhum do Renato, cara. O que eu quero dizer é que eu não acho que seja totalmente mérito dele, tem os auxiliares pra isso, justamente. É o Alexandre Mendes. Mas eu acho que ele é muito, justamente, o cara é instrutor da CBF, por exemplo. Mas eu acho que ele é muito mais o cara que chega assim, não, vamos cá, vamos conversar, tu quer ir pra balada hoje, beleza. Eu Chega aqui confio amanhã no meu resolve. grupo. Eu confio É no meu isso. grupo, todas essas questões. Eu acho que ele é muito mais um gestor de grupo do que um treinador em si. Mas, e também, quando tem que chutar a porta, acho que ele não chuta? Certamente chuta. O que eu digo hoje é que, pra mim, a questão anímica, né, a situação que se molda hoje, é muito mais essencial pra tu dar sequência pra esse trabalho do que tu trazer hoje um Roger Machado pra implementar o trabalho aqui. Hoje. Agora, zeramos tudo, janeiro de 2020, pré-temporada, aí tu traz um estudioso do futebol. Eu concordo com o Rô. Eu acho que agora o momento é não anímico. trazer ninguém. Tá? Eu acho que tem que achar ou um interino ou um técnico da base. Eu Ou não sei Lisca. não sei o que o Inter vai resolver, mas realmente para mim não parece ser o momento de trazer alguém, porque essa pessoa que provavelmente virá para 2020 e esses 2 meses podem sair muito caro. Claro. Porque daqui um pouco ela não corresponde, o time não corresponde, não vale nada e vai embora e a gente troca a terceira vez, a segunda vez. 2016 foi isso. Tá né? aí. Tá aí Exatamente. pra isso. Tá aí pra isso. Mas, ô Juan, vamos falar então sobre nomes. Quais são os nomes que estão na lista? Não tem como saber, na verdade, porque o presidente disse que para eles começou do zero. Miguel, né? Mas quais nomes tu, como repórter, conjectura? Olha, assim, ó, nós temos 2 cenários, na verdade. Tem o cenário dos consagrados, que é o Filipão, que está desempregado, fora do mercado, né? Filipão, Cuca, quem mais? Abel Braga com uma possível queda do Cruzeiro, a gente não sabe qual é a continuidade que ele vai ter lá. E aí o Inter adora repatriar tanto treinadores quanto jogadores. Pô, fechou. Tá aí Rafael sobe para isso. Temos o Vanderlei Luxemburgo, que hoje está empregado. No campo dos estudiosos do futebol, os novos treinadores, que aí é onde eu acho que o Internacional tenha que procurar alguém. Nós temos fora do mercado Zé Ricardo, Jair Ventura,
são dois nomes que Gosto desse treinador. Jair Jair Ventura eu também pode ser um gosto. nome forte. me aí. agrada muito. Me agrada muito. Eu acho que ele faria esse mandato tampão, assim, sabe? Ele pra foi no Corinthians, não deu muito certo, né? Pra tentar... no E ele Santos seria também não. mantido, inclusive, eu acho que seria mantido. Eu depois. acho que... Mas aí é uma questão... toda essa questão de tampão de 2 meses, tu senta com o presidente e conversa. Qual é o projeto? Não, o projeto é ficar aqui até o final do ano que vem. Me apresenta um projeto concreto. Ó, a gente quer chegar até a Libertadores. Na Libertadores a gente quer fazer isso, Copa do Brasil isso, Gauchão isso, e Brasileirão aquilo. Mas se for projeto, E aí é tu com o senta- Luxemburgo. Não, aí seria projeto. Então tu senta e conversa com a cúpula, e aí tu coloca um projeto em pauta, e aí não, ó, independente do que acontecer aqui nesses 3 meses, 2 meses, eu vou continuar? Não, vai continuar, pode ser. Eu acho válido o Jair Ventura. Mas tu acha que com ele dando o resultado, digamos, o Inter entrando no G4, que hoje seria, acredito que o principal objetivo, Claro. que é pegar uma vaga direto para Libertadores. Tu acha que não, a torcida apoiando, tu acha que não apostariam nele ainda assim para ano que vem? O Jair Ventura? Isso. Não, apostaria. Eu Não apostaria digo nele. Jair Ventura, digo qualquer outro. Que... Não, aí é que entra. Foi que nem eu falei do Odair semana passada. A gente conversava sobre uma possível demissão do Odair. E aí entra o seguinte: aí até te fez a pergunta: a gente deixa o Odair até o final do ano e chega no final do ano demite? Não, depende muito. Chega aqui, ganha os 14 jogos que faltam, deixa o cara aí trabalhar. Deu certo? Agora, vai aos trancos e barrancos, fica ali 7ª, 8ª posição, ou não nem pega Libertadores, aí olha. Tem que sentar e conversar. Por que tu não conseguiu o resultado que a gente pediu? Olha, não tive tempo de trabalho, tá aqui, ó. Quarto, domingo tinha jogo, eu não tinha como desempenhar o meu trabalho técnico. Eu peguei o trabalho do Dair andando, como diz o papai Arjal, né? A gente tá trocando o pneu do carro com o carro andando, não tinha o que fazer. Então, acredito que não é. A situação é essa, é isso que eu digo. O problema de trazer hoje, talvez, um estudante do futebol, um amante do novo mundo, não um cara consagrado, esse talvez seja o problema, porque daqui a pouco inventa de trazer o Jair Ventura, que eu acho um baita nome, eu acho um puta treinador. Mas tu trazer esse cara e ele não desempenhar um bom trabalho, mas não por questão dele, mas porque não teve tempo para implantar uma ideia de jogo, vai queimar um cara. Mas sabe que eu vejo ele com característica parecida com a do Renato, que tu falou, por exemplo, que quando precisa, esse termo, chutar a porta, ele vai lá e faz. Sabe qual é a grande diferença entre os dois? Que o Renato... É o Renato, né? Não, além do Renato ter todo o respaldo no Grêmio, o Renato agora já é um treinador consagrado. E entra até a questão de treinador, do próprio tempo de jogador também, né? Isso é uma coisa que entra no vestiário. Tu chega pro cara ali, digamos, hoje, assume sei lá, vamos pegar um cara que virou jogador, o Klemer, por exemplo. O Klemer é um jogador campeão do mundo. Se ele inventa de assumir esse grupo do Inter hoje, ele vai mandar ninguém correr e ninguém não vai poder dizer, tu nunca ganhou nada. Não, ganhei sim, eu fui jogador que nem tu e eu ganhei o mundo. E já era, vai correr. Agora, tu pega um cara que nunca ganhou nada, como por exemplo, sei lá, Maurício Barbieri, é um exemplo. O cara que surgiu do nada, no Flamengo, começou como auxiliar. É isso que eu digo, a questão do Roger não ter tido a mão no Palmeiras, por exemplo. Não teve a mão do grupo muito porque não foi um jogador, ganhou uma Libertadores, mas aí tu tem o Felipe Melo, que é jogador de seleção, tu tem o Dudu, que também jogou na seleção, tu pega vários nomes que acabam quebrando um treinador no meio. Mas sabe, Rua, que eu acredito que isso faz parte, mas que isso não é o principal. Não, claro. Eu acho que o principal é o método de treinamento do técnico. Claro. Até a gente viu esses dias a questão daquela entrevista do Carlos Alberto, né, que tinha um grupo totalmente rachado no Corinthians em 2005, mas que dentro de campo correspondia demais. Aí a gente viu onde é que chegou o Corinthians em 2005. Apesar de precisar da... não. Nem vamos entrar nesses méritos. Nem vamos entrar nesse mérito. E quais nomes mais? Olha, até citei o Barbieri, que eu acho que é um cara que tá fora do mercado, mas tá totalmente fora do radar. Então acho que hoje eu vejo dentro do radar o Jair Ventura, o Zé Ricardo é um treinador que agrada muito a direção, que já teve em pauta outras vezes, no momento de queda, já teve em pauta. E eu acho que fecha mais nesses, assim. O Lisca. É o chutador de porta, né? Eu acho que o Lisca não... Eu acredito que no momento, hoje, não vai se apostar no Lisca. Eu acho que tem grandes chances dele receber uma segunda oportunidade. Mas aí até o fim do ano. Sim, até o fim do ano. E se ele topou fazer 3 jogos, muito por isso também, de ser um treinador que com certeza aceita fazer esses 14 jogos e ir embora. Mas e eu acabou. vejo no Lisca uma situação um pouco diferente, assim. Eu acho que ele te tira da berlinda e não te coloca em águas calmas. Assim. É que ele não teve oportunidade. Com uma continuidade. E acho que o Lisca, ele nunca teve uma continuidade em um time grande, né? Grande não. Grande, assim, claro que o Ceará, ele é um time grande, mas ele... Pro Ceará, lá Fortaleza... Não, ele é um time tradicional, digamos assim, mas ele não é dos gigantes brasileiros como é o Inter, né? Então, de repente, com o Inter tendo um grupo de jogadores melhor do que ele comumente tem, possa fazer um bom trabalho. Então, aí, de repente, venha o Lisca, eu acho muito difícil, sinceramente, mas se viesse e fizesse um bom trabalho até o final do ano, talvez ele ganharia a sua chance aí, grande chance da sua vida,
pegando uma pré-temporada com o Inter e fazendo um trabalho a longo prazo, pelo Outro menos uma nome. tentativa. Outro nome em pauta também é o Klemer, né? Bolívar também, né? Bolívar. O Bolívar eu acho mais difícil porque tá empregado. Aí a gente Sim. entra na questão da Mas ele negociação. deixaria o Brasil de Pelotas Não pra assinar o Inter. sei. Sabendo que seria 2-3 meses de contrato, Eu acho que ainda assim vale a pena. eu acho... Eu acho que não pra vale ele, a pena. Principalmente financeiramente. Ah, sim, é recompensador financeiramente. Pô, os 3 meses Mas a dele... nível, E agora tá com salário de profissional... Projeção também, né? Mas aí se tu parar pra ver agora, claro, não é o mesmo cenário, não é a mesma situação. Brasil Se de a gente Pelotas pegar- com os salários atrasados. Ah, bom, aí tem mais isso. Mas se a gente pegar num cenário bem próximo sobre questão de trabalho, tu largar um trabalho consolidado e tu ir para outro clube, nós temos o Rogério Ceni, por exemplo. Que não tem nada a ver a questão, porque tem uma questão política por trás, uma questão toda que atrapalha. Mas o Rogério Ceni largou Fortaleza de mão para ir assumir o grande trabalho no Cruzeiro. Não é impossível tu trazer um treinador empregado, né? Tu chega Não, com uma boa não. proposta, com um bom projeto, tu pode conseguir. Não, e até por uma questão de negociação também, né? Tu tem uma questão de demora. Um dos preteridos são dois, na verdade, o Thiago Nunes e o Roger. Ambos estão empregados e têm trabalhos consolidados. Então a gente acaba tendo uma situação bastante complicada. Só antes da gente falar do jogo do fim de semana, né? Porque tem Campeonato Brasileiro ainda pela frente. Eu queria saber de cada um de vocês, quem vocês trariam, rapidamente. Hoje Jair Ventura. Hoje. Assume agora e vai até o fim do ano, mas deixa pro ano que vem. Nath. Eu vou dar duas alternativas, tá? Vou É uma só. contrariar a regra aqui. Se for um tampão, eu traria o Jair Ventura e dependendo das condições em que ele terminasse o Brasileirão, eu acredito que ele ficaria. Mas, a longo prazo, eu insistiria em trazer o Luxemburgo. Olha aí, hein? Luxemburgo? Dado. A minha opção principal, assim, se eu tivesse que escolher, seria, claro, aí envolvendo todos, né? Tanto empregados como desempregados, seria o Thiago Nunes, né? Eu acho que é muito difícil, não... Acho que do jeito que tá o Atlético, campeão da Copa do Brasil, vem bem aí no Campeonato Brasileiro, eu acho que ele não sai, a não ser que sejam por um bom dinheiro. E eu acho que eu vou com vocês, eu vou no Jair Ventura, eu acho que seria uma boa alternativa para o Inter, ele é um bom treinador, eu acho que para o que o Inter precisa, ele pode ser uma bela alternativa. Eu acredito que a direção tenha realmente que ir atrás da sua convicção, se quer o Thiago Nunes e o Roger Machado pro ano que vem, tenta agora. Pode ouvir um não, pode ouvir, só no fim do ano, ok, mas pelo menos tem que tentar já trazer Fica agora. em cima, né? Fica mostrando o interesse. E eu também traria o Jair Ventura, acho que desses nomes que tem no mercado é o melhor. E eu não acho que o Luxemburgo seria uma má opção pro Inter, eu vejo bastante gente falando, mas acredito só até o fim do ano. Eu acho que o Luxemburgo tem toda... Ele tá se reinventando, topou baixar salário para trabalhar no Vasco, mas eu acho que seria um baita reforço em 2010, 2011, 12. Hoje eu acho que não dá mais. Juan, e o jogo do fim de semana? O jogo do final de semana, a gente falou aqui anteriormente, né? Quem assume de bate-pronto com a saída do Maurício Dulac, que era o auxiliar permanente do clube e acabou fechando com o Odair Hellmann, foi demitido no pacotão. O Caico continua como auxiliar técnico do clube, porque faz parte da comissão permanente, mas quem assume é o técnico Ricardo Koubalkini. Não, Koubalkini. É que a gente acostuma com o nome, é difícil tu falar, cara. Koubalkini, então. Quem assume, quem trabalha pelo menos amanhã, foi o que garantiu a nota publicada no site do Internacional, é o técnico Ricardo. E eu vou ficar só com o Ricardo, porque eu não vou comprar. Eu vou sair falando errado aqui. Provável escalação. Ontem nós tivemos o Emerson Santos como substituto do Bruno Fux e do Rodrigo Moledo, consequentemente. O Rodrigo Moledo parou porque sentiu uma lesão, para até o próximo mês. O Bruno Fux está na seleção brasileira. Quem ocupou essa vaga ontem foi Emerson Santos. Emerson Santos teve estiramento na coxa, certo? Eu não lembro certamente. Eu acredito que tenha sido um estiramento na coxa. Sentiu logo no primeiro tempo, acabou substituído pelo Klaus. Deve seguir assim. Eu não acredito que o Ricardo Koubalkini, eita nós, Koubalkini, vai mudar muito. Então acho que o provável Inter que encara o Santos 5 horas da tarde no estádio Beira-Rio é Marcelo Lomba, Heitor, Emerson Santos, Heitor, Klaus, Victor Cuesta. E aí tem uma dúvida. O Wendel foi mal no meio da semana, no jogo de ontem, cometeu o pênalti que chegou ao gol da vitória do CSA, então acredito que o Zeca vai cobrir essa faixa do campo. Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes. E aí temos outra dúvida, porque o Paulo Guerreiro está com a seleção peruana, nós temos o Rafael Sobis lesionado, e aí ontem nós tivemos o Guilherme Parede. Pode aparecer na frente o Pedro Lucas,
ou podemos seguir com o Guilherme Parede, ou talvez o Nico Lopes na frente com o Elton Silva atrás. Tudo vai depender do trabalho de amanhã, que o técnico Ricardo Colbachini vai comandar. Nonato, tu acha que não pode aparecer? Nonato é uma das possibilidades. Mas eu acho que ele não vai mexer tanto na estrutura do time, porque o D'Alessandro ele volta de lesão, já jogou ontem, então acho que ele vai continuar, ainda mais que é um jogo dentro de casa, o Inter precisando vencer. Eu acredito que um outro volante seja um pouco mais difícil. Então eu acredito que o Internacional vai seguir com a escalação de ontem. O Internacional, que hoje é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 38 pontos, está a 2 do São Paulo, 5º, e a 2 também para trás do Grêmio, que é o 7º, ontem com a vitória em cima do Ceará. Matheus. Tá certo, então vamos virar a chave e falar do Grêmio, né, que vive um momento completamente diferente do Internacional. Dado. Enquanto o Inter está no mar turbulento, o Grêmio vive águas tranquilas. O Grêmio que ele se reapresentou hoje no CT Presidente Luiz Carvalho depois da vitória diante do Ceará no estádio do Centenário, em Caxias do Sul, na noite de ontem. O Grêmio que jogou no Centenário, só para pontuar, por conta do show do Iron Maiden, que aconteceu na Arena até de noite, no mesmo horário. Para o campo, no treinamento de hoje, só para falar um pouco do treinamento, foram apenas aqueles jogadores como é de praxe já, né? Foram apenas os jogadores que não iniciaram a partida, só os que não jogaram ou que entraram no decorrer. E os titulares da partida que jogaram ontem na maior parte do jogo, fizeram aquele trabalho regenerativo na academia. E na partida de ontem, Suminski, Nath e Juan, o Jeromel, de cabeça, fez o primeiro gol, o Maicon depois ampliou de pênalti, depois o Ceará ainda diminuiu a partida, mas é curioso, eu queria trazer isso, porque o Jeromel e o Maicon foram justamente dois dos jogadores que estão retornando de lesão e acabaram por marcar os 2 gols da vitória, e essa vitória que trouxe aí o Grêmio para a 7ª colocação, mesma pontuação do Inter, que é o 6º colocado, com 38 pontos, só que o Inter ganha aí um pouco pelo número de vitórias, está na frente do Grêmio aí, então. O Grêmio pega o Atlético Mineiro no próximo domingo, às 7 horas da noite, no estádio do Independência, e a tendência é de time titular, né? O Grêmio ainda está um pouco distante da decisão pela Libertadores diante do Flamengo, então é time titular aí nessas próximas partidas para tentar dar uma arrancada aí no Campeonato Brasileiro. A exceção são os desfalques por conta de convocação, que é o Matheus Henrique e o Everton pela seleção brasileira e o zagueiro Kahneman pela seleção argentina. Acho que o principal destaque dessa partida do Grêmio é realmente a recuperação do Jeromel e do Maicon, né, que além de marcar os gols, tiveram uma boa atuação e serão importantíssimos para o confronto contra o Flamengo, que é logo ali na frente, né? O Maicon, ele já havia retornado na própria partida contra o Flamengo, na partida de ida. E o Maicon, ele entrou no segundo tempo, jogou um pouco, ele jogou também na última partida disputada na Arena, e agora, pela primeira vez, depois da lesão, jogou uma partida inteira, inclusive não foi substituído, então o Maicon completamente recuperado. O Jeromel, ele ainda não havia entrado, ele entrou ontem como titular desde o início da partida e ficou até o final, marcou o gol, se sentiu bem, então sem preocupações para esses 2 jogadores que estão completamente recuperados aí, agora só retomar mesmo o ritmo de jogo e com certeza estarão no Rio de Janeiro para a partida diante do Flamengo. E o Grêmio teve jogadores lesionados, Dado? Não teve ouvindo teu boletim aí? Não, o Grêmio tem esses que estão retornando de lesão e temos o Jean-Pierre que está lesionado já há algum tempo, não participou da primeira partida pela Libertadores e ele está em tratamento. O Jean-Pierre está em tratamento, tem grande expectativa que ele retorne já para a partida diante do Flamengo lá no Rio, e ele está evoluindo, segundo os médicos, ele está evoluindo muito bem aí ao tratamento. Logo, nos próximos dias, deve retornar às atividades físicas, então acho que aí já é um ponto positivo aí para o torcedor pensar que o GPR pode estar de volta. E tu acredita que esse retorno do GPR ele seja tão essencial com o que vem jogando o Luan, porque ele não está longe do Luan de 2017 ainda,
E aí até abriu o debate também daí pra vocês, de repente, porque o Luan, ele não aprendeu a jogar bola. Ele não desaprendeu, né, a jogar bola. E o Jean-Pierre, eu acho um pouco arriscado ele começar a fazer os 90 contra o Flamengo, mas eu acho que tem que dar uma chance pro Luan, porque ele vem apresentando um bom futebol ultimamente, né? Não sei qual é a opinião de vocês quanto a isso. Não, o Luan, eu acho que das ausências, eu acho que o Jean-Pierre é a menos sentida. Eu posso dizer isso. Claro que é sentida, porque o Jean-Pierre, ele era o titular da posição, vem jogando muito bem, só que o Luan, acho que ao mesmo tempo que o Jean-Pierre saiu do time, o Luan voltou a uma boa fase, vem crescendo nas partidas, vem voltando com mais intensidade, inclusive. Ontem até... E Luan, intensidade é difícil a gente ver na mesma fase. Pois é, ontem foi uma coisa que eu notei. O Luan, ele... na medida dele, né? Claro. Ele teve bastante intensidade. Claro que o Luan não é um jogador agudo, de muita intensidade, mas ele mostrou ontem bastante vontade, jogou bem, ele vem jogando bem as últimas partidas. Eu acho que vai ajudar aí muito bem a equipe do Grêmio. Eu acho que a volta do Jean também pro jogo contra o Flamengo é muito arriscada. Voltar de uma lesão assim... Teria que fazer uma partida, né, Nath? E para um jogo assim de alto nível, eu acho que não seria o ideal. Eu tenho acompanhado os jogos do Grêmio e visto essa crescente do Luan. É claro que nós não estamos falando do mesmo Luan de 2017, campeão da América, e rei da América, como eles costumam chamar, mas a crescente que ele tá vindo, assim, eu acho que até o jogo contra o Flamengo vai ter dado liga, assim, suficiente para não ser um problema. Eu realmente vejo os problemas nos outros possíveis desfalques que o Grêmio tinha, né, que era o Jeromel e o... Maicon. Isso. Porque o Grêmio não tem peças na altura dos jogadores para essas posições. O David Braz joga muito bem, mas a gente sabe que não é um Jeromel. E é até a liderança, né, dentro do campo. Exatamente. E por conta da ausência, só para complementar o que tu tá falando mesmo, a ausência do Léo Gomes já deixa um buraco ali na lateral direita, porque os dois que sobram, que é o Moura e o Galhardo, eles não conseguem ir muito bem defensivamente. Então, tu tendo o Jeromel na cobertura, tu dá uma consistência um pouco maior. E tendo o David Braz, apesar de ser bom, acho que ele não é a mesma coisa, né? Sim. Não, pra mim, o primeiro jogo, por exemplo, do Grêmio contra o Flamengo, a falta maior pra mim não tenha sido a do Léo Gomes na lateral. E a troca pelo Galhardo foi mais a falta mesmo do Jeromel ali, porque a gente não tá falando da mesma qualidade de diferenciado, de zagueiro. Né? Mas esse problema na lateral direita do Grêmio vai ser algo a ser trabalhado até essa partida contra o Flamengo. Eu vejo no Galhardo e no Léo Moura as características opostas, né? Porque o Galhardo ele é um jogador de muita intensidade, enquanto o Léo Moura é um jogador que pensa mais o jogo. Mas o Léo Moura ele não tem o físico que o Galhardo tem, por exemplo. O Galhardo é um jogador que corre muito o jogo todo. Exatamente. Tem problema de posicionamento, enquanto o Léo Moura ele é um jogador que realmente ele pensa muito. Que é o que falta, às vezes, pro Galhardo. O Léo Moura, ele alguns problemas do Léo Moura. Primeiro, vamos falar das coisas boas, tá? O Léo Moura, ele é um craque, podemos dizer, porque ele tem muita técnica. É um jogador que todo mundo sabe do potencial que ele tem, só que a idade chegou. Às vezes a cabeça pensa, a perna não acompanha. Ontem tivemos um cruzamento bizonho do Léo Moura, que não é normal isso. E daí entra a questão justamente da defesa, a cobertura que o zagueiro tem que fazer nele volta e meia por quem não consegue acompanhar, ou no 1 contra 1, às vezes não tem como, ele não consegue, talvez pelos atalhos ele consiga algum desarme, mas não tem todo o vigor físico. E o Galhardo, ele consegue ter esse vigor físico, mas ele não consegue ter a técnica que o Léo Moura tem. Nem defensivamente. Nem defensivamente. Porque se pontua que o Léo Moura no jogo dá justamente essa abertura para que o atacante jogue nas costas dele, mas o Galhardo também traz isso, porque ele não consegue marcar homem a homem quem trabalha ali naquela faixa do campo. Então, esse é um problema com ambos, né? O Grêmio vai ter que trabalhar muito bem. O problema defensivo dos dois funciona para os dois. Aí até a questão do Léo Moura tem a questão muito mais. Aí eu acho que entra o ponto do Galhardo ganhar a posição, é a intensidade, né? Exatamente. O Galhardo ele consegue ser muito mais intenso, e a gente tá falando de um Flamengo que ele entra com a faca nos dentes e vai para cima o tempo todo. Então, a gente não tá falando do Inter do Odair que espera atrás da linha da bola, a gente tá falando do Flamengo que procura o resultado o tempo todo do jogo.
E aí tu tem o Bruno Henrique e o Gabigol toda hora invertendo, voando, e aí tu coloca um jogador como o Léo Moura, que vocês citaram, que não tem mais perna, e é um jogador que bem ou mal tem que marcar homem a homem, porque tu marcar por zona esses dois tipos de atletas é muito complicado. Então, eu acho que o Galhardo ele ganha posição hoje muito por isso, muito pelo vigor físico. E nem tanto por qualidade. Tu falou, o Dado falou, o Léo Moura às vezes a cabeça pensa e a perna não obedece. Eu acho que nem é tanto por isso, cara. Eu acho que é muito mais pela questão do vigor físico em si. Eu acho que o Léo Moura, mesmo no auge dos seus 38, 39 anos? 41. 41 eu tava sendo bonzinho com ele, pra tu ter uma noção. Então acho que no auge dos seus 41 anos, e eu vejo hoje que ele é mais jogador que o Galhardo, mas muito pela cabeça pensante. 40? Isso. Matheus Suminski. 23 de outubro. Ele Mateus, faz aniversário no esse dia mês. do jogo contra o Flamengo. Então de presente vai ganhar uma folga. Show de bola. A folga vai ser para comemorar o aniversário dele. Justamente. Desculpa, né? E esperamos com uma classificação, né? E tá. Só para complementar aí as informações de Grêmio, temos duas informações importantes. Primeiro, sobre a gestão da Arena, aí que vem há muito tempo sendo debatido. O presidente Romildo. O presidente Romildo Bolzan. E existe uma possível informação rolando aí nos bastidores de que a Caixa Econômica Federal teria aprovado a proposta aí e que garante a retomada das obras do entorno da Arena e, consequentemente, abriria aí alas para o que o Grêmio conseguisse adquirir a gestão antecipada da Arena. Entretanto, tem outra informação aí que surge também, de que a Caragones, que é a empresa que ficou responsável para a realização das obras, ela realizou o pedido, aí conseguiu, com a Caixa, detalhou toda a questão, o projeto da obra para a Caixa Econômica Federal, que deu um prazo de 30 dias para responder. Mas agora, sendo bem direto sobre o que é informação mesmo, o que vai acontecer. Estava esperando por isso. São detalhes que separam aí a concretização, e até o final do ano o Grêmio adquire a gestão antecipada da Arena. Sabe por quê? Eleição. Presidente Romildo, o presidente da história do Grêmio. Maior presidente da história do Grêmio. E outra informação importantíssima aí para quem, envolvendo o jogo diante do Flamengo pela Libertadores, para quem quer acompanhar a partida no Rio, o Grêmio divulgou hoje informações sobre os ingressos, e o torcedor gremista que quiser ir ao Maracanã acompanhar o Tricolor, as vendas iniciam já na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, tanto na forma presencial como online. Até a forma online é curioso porque é uma novidade aí, a fim de atender os torcedores de todo o Brasil. O Grêmio ele vai adotar aí uma venda para todos. Acho que até vai gerar um pouco de polêmica isso, porque não tem aquela prioridade de sócios que anteriormente sempre se tinha. E até já vi alguns torcedores aí reclamando. E é algo inédito, porque esse sistema de vendas vai ser através do site grêmio.11tickets.com. Então, o torcedor consegue, através desse site, e também pela bilheteria da Arena, a partir do dia 14. Ao todo, serão 4.000 torcedores gremistas terão espaço lá no Maracanã, assim como tiveram os torcedores do Flamengo aqui, e os ingressos também, combinado preço, R$200 cada, e aí R$100 para quem quer adquirir em meia entrada. Competição importante, e fase final é assim, né? Digamos que é para uma elite acompanhar. Foi-se o tempo em que haviam categorias populares. Até na Arena tem ali a parte da geral, que é mais barato. Mas com a assim, gestão, justamente com a gestão antecipada da Arena, o Grêmio busca justamente isso, conseguir impor o seu preço de ingresso, chamar mais o torcedor, porque hoje, com a administração da Arena Porto Alegrense, fica difícil, aí fazendo link só para os jogos da Arena, fica complicado porque os ingressos realmente são caros e o torcedor acaba sendo prejudicado. Então, com a administração sendo apenas do Grêmio, o Grêmio impõe, o Grêmio consegue fazer planos de sócios, explorar muito mais isso financeiramente, e também ajuda o torcedor aí que quer ir ao estádio. Só para concluir de Grêmio, ainda não temos uma escalação
para a partida do próximo domingo, mas o Grêmio treina ainda amanhã, na tarde de amanhã, o penúltimo treino, na verdade, depois o Grêmio treina ainda na parte da manhã, provavelmente no sábado, antes de viajar a Belo Horizonte para jogar contra o Atlético. Tá certo, então, Dado. Vamos virar a chave mais uma vez para a gente terminar de falar sobre Campeonato Brasileiro. Traz para a gente um resumo aí da rodada, Nath. Ontem tivemos 7 partidas pela Série A do nosso campeonato. Alguns jogos não saíram do 0-0. Bahia e São Paulo e Cruzeiro, Bahia versus São Paulo e Cruzeiro versus Fluminense não saíram do 0-0. Só o que foi marcado aí foi a confusão entre Ganso e João Pedro. Mais uma vez, Ganso. Mais uma vez. Mas as redes não foram balançadas. Outra partida que foi muito complicada foi Botafogo versus Goiás, 3-1 para o Botafogo, que contou com 2 gols anulados pelo VAR, muito bem anulados. Então, já que esse programa só reclama do VAR, eu quero abrir uma exceção e dizer que... Não, eu não reclamo. Eu não reclamo do VAR. Ontem o VAR acertou em 100% das jogadas nesse jogo. A gente julga o VAR, a gente não reclama dele. Eu julgo... A gente debate em eu cima do VAR. julgo o material humano. Justamente. Eu julgo a tecnologia. Justamente, a tecnologia vem aí só para somar. E também tivemos o jogo entre São Paulo e Palmeiras. Santos e Palmeiras, né? Um clássico aí. O Santos deu uma roda no Palmeiras ontem à noite, né? Muito se comentou que o Palmeiras não conseguiu jogar e fez um placar de 2-0. Agora, nesta noite, a gente está tendo Corinthians e Atlético Paranaense, que está empatado em 2-2 e está no intervalo. Olha. E Avaí versus Vasco da Gama, que também está no 0-0 e está aí para o intervalo. E já começou Flamengo e Atlético Mineiro, que está no 0-0, 12 minutos do primeiro tempo. Eu não sei o que mais me surpreende, se é o Corinthians fazer 2 gols ou esse jogo tá em 2-2. E tá no primeiro tempo. E ir pro segundo ainda, né? Meu chapéu. Seguem com as informações da seleção brasileira pra gente, né? Tivemos jogo hoje da seleção pela manhã. O terceiro amistoso que o Brasil não vence. É a maior tempo que o Brasil não ganha depois de 2006. O Brasil empatou em 1-1 com o Senegal. Foi um jogo difícil de assistir. Foi complicado. A seleção aí tem muitas coisas para se questionar, principalmente mandar esses jogos muito longe, né, do público brasileiro. E hoje deu para perceber que os jogadores que foram convocados estavam jogando, se sentiram cansados. Afinal, a gente está falando de uma viagem de 20 horas, dependendo do local, aí quase 60 horas. Então foi um jogo assim, ó, que dá para duvidar dessa seleção brasileira. A seleção brasileira, que o treinador Tite Hellmann, digamos assim, ele se abraçou nesse 4-1 dele. É teimosia assumir. E ele não larga, mano. É uma teimosia. É demais, realmente. Ele tirou, ele para não tirar o Gabriel Jesus, ele passou o Gabriel Jesus para direita. Tanta teimosia que se discute, né? Ele saiu com o Everton Cebolinha, que é o jogador do Grêmio, no banco, e preferiu sair com o Gabriel Jesus, que teve uma atuação bem abaixo da média dele, e aí muitos analistas se comentou aí que ele poderia ter tentado um Everton e ter centralizado o Neymar que também jogou muito abaixo da média do que ele costuma jogar. Era o jogo 100 dele pela seleção e muito se brincou na internet que era o 100 com S ou o 100 com C, Nath, porque de fato foi um péssimo jogo. Sobre o Neymar, acho que exemplifica 100% o que é o Neymar hoje em dia. O jogo estava 1-1, faltava 1 minuto para acabar o jogo. E o Neymar, a chance... O Brasil estava com a bola, poderia formar um ataque. E o Neymar tentou um balãozinho em cima do marcador, que não deu em nada, a bola bateu e saiu. E assim, foi um desastre. O Neymar foi um desastre. Ele pegava a bola e tentava resolver sozinho, e muitas vezes não, nas jogadas, e ele nunca conseguiu, na verdade, na partida. Então, assim, a seleção foi muito mal. Parecia abaixo de um treino, digamos assim. A vontade e a disposição dos jogadores estava como se fosse um treino, um coletivo. Eu só quero fazer um comentário em cima do que o Tuminski falou sobre o Tite Hellmann. Gabriel Jesus seria o nosso Wendel na seleção? Há uma grande possibilidade, né? Porque se insiste, o resultado nada. E o próprio Neymar, né, que o Dado comentou, ele no time dele, no Paris Saint-Germain, ele vem jogando como meia. Isso.
Só que o Tite não larga esse esquema desse 4-1-4-1. Pra quê? Tá dando certo? Então, Ele Temos a tentou- Copa ano passado. Ele até com tentou, quando o Everton entrou, ele tentou colocar o Neymar para o meio-campo, mas não adiantou muito. O Neymar, ele mesmo no meio-campo, ele não tentava as jogadas pelas pontas, ele tentava pelo meio, tentava ser individualista, então deu tudo errado, assim, falta de vontade também, né, dos jogadores. Tá certo, 8 horas 15 minutos, vamos para o momento do nosso tradicional palpite. Lembrando que no último palpite, eu que sou taxado de em cima do muro aqui nesse programa, acertei os dois Acertamos, palpites. meu amigo. Os dois. Acertei os dois palpites. O 0x0 do Grêmio e Corinthians. Grêmio e Tá, Corinthians esse eu e acertei. 1x1 Inter e Cruzeiro. Ah, eu falei que ia ser um azerinho e tava sendo. Eu, como sempre, lanterninha, errei os dois. Também. Vamos então com os jogos do fim de semana, começando... Eu acertei do Inter, não? Olha o dado. Eu não lembro. Eu não só acertei, como eu fiz uma loucura de dizer que teria sido Acho que a gente vai 3-0. começar a anotar isso aí. Eu vou começar a anotar, exatamente. Estou abrindo aqui e vamos ter que fazer valendo alguma coisa. Porque... Pra parar a palhaçada. Não, porque... Senão, uma vez toda semana aposta no empate e ganha sempre. Assim é muito não. fácil. Não, mas vamos lá então. Internacional e Santos com o técnico Ricardo Colbachini. Exatamente. Começa por ti, então. Olha, um jogo complicado. Eu acredito que Santos pela ganhou postura, do Palmeiras. amordaçou o Palmeiras. Jogou muito bem. Olha, eu vou apostar num 2x1 Santos. Dado. 1-1. Nath. 1-0 Santos. Eu aposto em 2x0 Santos. Ô, Galo, nem fizemos um em casa. Só para que eu acabei não Estou anotando aqui, algo. vamos lá. 1-0 Santos, Juan, né? Não, Não, 2x1 2-1 Santos. Santos, é. Tá, Juan, 1x0. 2x1 Santos. Ok. Santos. Tu, Dado? 1-1. Nath? 1-0 Santos. Depois eu arrumo. Eu apostei em 2x0, né? Ai, ai, ai. Ninguém levando fé na força do gigante. Tem esse lado, É. que o Inter tá invicto ainda no. Aí tu me pega no o Santos Beira-Rio. atropelando o Palmeiras, que é muito superior ao Inter. Acho que não exista santo que faça o Inter ganhar do Santos. Desculpem, Vamos então com a partida do Grêmio contra o Atlético Mineiro às 19 horas no Independência. Grêmio e Galo. 2x0 Grêmio. O Inter por nada tocou 3. Dado. 2-1 Grêmio. Nath? Só pra não ficar igual, então 2-0. Eu aposto em 1x0 pro Grêmio. Eu apostei 2x0 também. Não, e não ficar igual ao o dado. repetir a fio. Esse programa é gremista, né? Não. Todos apostaram na vitória do Grêmio. Tricolor. Vai vir E na então derrota? 1-0 do Galo. É bem possível, né? Pegando o nosso retrospecto. É verdade. Mas 8 horas 18 minutos, vamos, né? Encerrando aí mais um Cadeira Grenal, conseguindo fechar aí 1 hora de programa. Tem mais alguma coisa, Juan? Não. Só hoje fechamos com a escalação, só damos boa noite, um beijo e até a próxima semana. Pode fechar então com a escalação do Inter. Bom, o Internacional, quem pega o Santos, domingo, 5 horas da tarde no estádio Beira-Rio, vai a campo provavelmente com o Marcelo Lomba, Heitor, Klaus, Cuesta e possivelmente Zeca, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick ou Nonato, como citou Matheus Suminski, D'Alessandro e Nico Lopes. Na frente, Guilherme Parede ou Pedro Lucas, esse é o time do técnico interino Ricardo Colbachini. Matheus? Boa noite, Dado. Boa noite, Suminski. Boa noite, Nath, Juan e a todos os nossos ouvintes. E uma boa sorte aí para a dupla Grenal, que o Inter consiga aí se reerguer. Sabe que Depois da apostar, tu queda. não apostou no Inter, né? Aí quer dar boa sorte. Não, a gente coloca o que a gente acha, né? Ah, não, tá certo. Eu botei um empate, pelo menos, eu não coloquei derrota. Ah, não, certinho. E, então, que dê tudo certo aí para a dupla Grenal no fim de semana e que fique essa briga bonita aí que tá, os dois com a mesma pontuação aí, que continue assim, essa briga até o fim do campeonato. Boa noite, Nath. Boa noite, Suminski. Boa noite, Dado. Boa noite, Juan. Boa noite, nossos ouvintes também que nos ouviram até agora. E também quero desejar uma boa sorte aí para o Inter, que já consiga se sagrar campeão, né, com pelo menos dessa partida. Calma, Juan. Campeão dessa partida. E que já tem um técnico aí para a gente poder falar mal semana que vem. Falando em campeão, Importante. Só boa lembrando noite. que no domingo tem a final do Brasileiro de Aspirantes, que é um Grenal.
Não por acaso, a partida em Caxias do Sul, que seria comandado o Internacional seria comandado pelo técnico Ricardo Colbachini e será comandado pelo treinador do Sub-20, que me falta o nome agora. Alguém lembra o nome do treinador do Sub-20 do Inter? Vamos usar um Google aqui, enquanto rola boa noite. Tá certo, então... a primeira partida, só para informar, a primeira partida no Beira-Rio foi 0-0, e agora o comando do Grêmio no estádio do Centenário também. A segunda partida aí que decide quem será o campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E o favorito, o Grêmio, né? O Grêmio ele dominou a partida no Beira-Rio. Eu consegui assistir toda a partida. Fábio Matias. E o Grêmio dominou completamente as ações, aí teve muitas oportunidades de fazer a vitória e não conseguiu aí, acabou em 0-0, mas agora tem o jogo da volta com o mando do Grêmio em Caxias do Sul. Perdeu um pênalti, inclusive o Grêmio, defendido pelo goleiro Kehler. Umas 8h20, chegamos ao fim de mais um Cadeira Grenal, desejando também, conforme os colegas já se manifestaram aqui, uma boa sorte à dupla Grenal, que o Inter tome rumo nesse ano, mesmo, né? Eu não aposte neles, boa sorte. Como o Dado falou, a gente faz análise, mas a gente quer que nós mesmos erramos. Estejamos errados. Exatamente. Então, muito boa noite a todos. Ficamos por aqui com Cadeira Grenal. Até a próxima quinta-feira. Tchau.